Após descobrirem quem a Raquel mandou, todos ficam em choque e começam a murmurar. O pai do Caden diz que não é hora para brincadeiras, mas Raquel só pergunta se ele acha que ela brincaria em uma coisa séria como a guerra por procuração, onde a honra deles está em jogo. Mas ele começa a gritar que é sem precedentes um garoto que sequer foi nomeado como cavaleiro participar de uma guerra por procuração. Isso vai contra os princípios da espada. Raquel diz não ter imaginado que isso seria um insulto para ele. Ela pensou que ele não se importaria. Mesmo que o oponente não seja um cavaleiro, o vice-comandante precisa manter sua honra vencendo. No entanto, todos estão comentando. Já que eles têm uma bela audiência esperando por diversão, que tal eles começarem? Aprendizes são as pessoas que fazem todas as tarefas básicas dos cavaleiros. Em comparação com os cavaleiros já nomeados, eles não passam de pessoas comuns. Todos estão vendo ela como maluca. Se ela tivesse enviado um aprendiz comum, também pensaria isso. No entanto, César não é comum. Ele é o protagonista masculino secundário mais forte e que mais teve tempo de aparição na história. Um garoto a quem ninguém se compara. Se não fosse por sua idade, ele já estaria no topo dos cavaleiros. O golpe do César foi tão forte que deixou seu adversário assustado. Aquele homem que está prestes a tomar uma surra irá perceber rapidamente. Ele está sentindo como se suas mãos estivessem rasgando. Mas ele sorri, pois esse moleque é perfeito para o plano do conde. Mas ainda assim, tem alguma coisa errada. O veneno que ele tomou deveria fazer efeito em no máximo 15 minutos. Ele olha para o pai do Caden. Ele também não está entendendo nada. Tem algo errado. Ele precisa enviar um sinal. Mas César aparece perguntando no que ele está pensando tanto. Tem tempo para se distrair assim? No instante seguinte, a espada está voando e foi arremessada longe. O vice-comandante está ofegante e o César informa que ele perdeu. Após processar isso, o homem fica extremamente envergonhado. Todos voltam a sussurrar e o pai do Caden diz que isso é inacreditável. É impossível que um mero aprendiz consiga vencer um cavaleiro nomeado, sem que tenha usado qualquer truque. Raquel pergunta se truque, e o homem diz que é inevitável pensar que o cavaleiro dele tenha sido envenenado. É incrível como eles nunca vão contra as expectativas dela. Raquel pergunta se ele se responsabilizará pelo que acabou de dizer. Suor escorre pelo rosto dele, mas ainda assim, ele diz que se for um duelo justo, ele irá se ajoelhar perante a duquesa e pedir desculpas. Percebendo que ele parece confiante, ela diz que isso não passa do mínimo. Ele não vai se esquecer que essa guerra por procuração é devido ao desrespeito do filho dele. Então, considerando o fato dele não aceitar o resultado e ainda acusar ela de trapaça, se ajoelhar para pedir desculpas é o mínimo que ele tem que fazer. Ele pergunta o que mais ela quer. E com um sorriso, ela diz que quer a técnica de esgrima da família Miller. As pessoas perguntam se passar a técnica secreta para outra família não seria a mesma coisa que arruinar o futuro de toda a família. O conde acaba concordando. Mas caso ele seja correto, ele quer a vida daquele aprendiz e os Greywood. Raquel diz que ele não passa de um verme querendo mais do que pode. Isso enfurece o conde. Mas Raquel diz que eles podem fazer assim. E pergunta se todos estão se divertindo agora que estão vendo uma guerra que cresceu na proporção para destruir famílias. As pessoas perguntam como será feito para provar que ele foi envenenado. Alguém diz que a santa está ali, mas outra pessoa fala que ela ainda não foi oficialmente anunciada, então ainda não é uma santa.
E outra pessoa pergunta se não seria injusto considerando a relação dos Hersman e dos Agnus. Alguém alega que é necessário deixar assuntos pessoais de lado depois de se tornar uma santa. Mas alguém acha que pessoas não mudam tão facilmente assim. Alguém indaga se mesmo que ela seja uma discípula de Deus. Caroline diz que é um ato terrível utilizar veneno em uma sagrada guerra por procuração. Caso seja verdade, isso é o que arruinaria completamente a dignidade de um nobre. Então ela irá atuar como testemunha dessa situação. O cavaleiro fica nervoso e pede para ela esperar um pouco. Alguém diz que existem sintomas bem claros e visíveis quando se está envenenado, então manda mostrarem os sintomas. O cavaleiro chama o conde, que para confuso. Mas então o cavaleiro é segurado pelo César. O cavaleiro começa a dizer que ele não, e então César levanta a manga da blusa dele. Vendo isso, Caroline fica incrédula, e Raquel diz que ele está limpo. O ambiente fica no mais completo silêncio. O conde diz que é impossível. Eles usaram veneno teia de aranha, um veneno que contrai e expande os músculos do corpo repetidamente, tornando a pele branca e com estrias como uma teia de aranha. Ainda não teve tempo para o veneno fazer efeito? Mas nem sequer tem os sintomas iniciais de envenenamento. Caroline, ainda chocada, se vira na direção da Raquel, que exibe um sorriso no rosto, bastante presunçoso. As pessoas acham que talvez ele possua um corpo capaz de evitar que os sintomas apareçam, e perguntam para Caroline se ela poderia verificar ele internamente utilizando o poder sagrado dela. Rapidamente, Caroline se anima, pois talvez, se ela usar a magia dela, dê para provar que ele foi envenenado. Então ela pede para ele se aproximar. Ela não sabe quem vazou o plano deles, mas... Só que quando ela toca a mão dele, leva um choque e rapidamente empurra o cavaleiro para longe, que fica confuso. Ela diz que não há qualquer veneno, e dessa vez é o conde quem fica confuso. Caroline pergunta como ele ousa proclamar tamanha mentira em uma sagrada guerra por procuração. A partir de agora, os Hersman acompanharão de perto esse caso. O conde alega que tem alguma coisa errada. Ele tem certeza. Mas ela diz que já chega. Raquel diz que então não houve qualquer trapaça. Não é mesmo? Como Raquel esperava, ela descobriu a fraqueza da Caroline. Uma guerra por procuração entre a prestigiosa família condal de espadachins Miller e os nobres conhecidos por seu forte espírito, o Ducado Agnus. Uma ocasião onde todos os olhos da alta sociedade estavam concentrados. Raquel diz que não houve qualquer trapaça. Essa guerra por procuração entre dois nobres dentro do Palácio Imperial terminou completamente diferente do que alguns esperavam. Mais tarde, o conde está dizendo que isso não passou de um equívoco da parte dele. Se ela puder ter misericórdia apenas dessa vez... Ele estava completamente fora de si naquele momento. Raquel disse ser uma pena. Mas agora, eles já podem acertar o acordo deles? O conde continua a implorar, pois a técnica de esgrima da família dele é demais. Raquel pergunta se não foi ele que aceitou esse acordo. Então, do que ele tem tanto medo agora? Teme que ela possa criar uma técnica para neutralizar a esgrima dele e divulgar para os inimigos dele? O conde diz que vai dar 1 milhão de ouro. Não, 2 milhões para ela. Raquel começa a pensar quanto seria isso em moeda coreana. 20 bilhões? Talvez 30? Mas se as técnicas de esgrima forem destruídas ou distribuídas para outras famílias, o condado perderá completamente seu valor. Vendo por esse lado, esse dinheiro que ele ofereceu não é nada. Ela então diz que ele estava ciente de que era algo insubstituível e manda ele enviar a técnica dentro dos próximos 10 dias. Se ele não cumprir essa ordem, ela entenderá que ele quer escalar para uma guerra territorial.
O conde pede para ela, por favor, escutá-lo. Tem outra coisa que ele precisa falar. Raquel se pergunta se ele planeja falar da Caroline. É cômico vê-lo sendo abandonado em meio ao caos depois de terem visivelmente se aliado para tramar algo. Falando a Caroline, a aparência dela mudou bastante. Talvez ela tenha passado por aquelas transformações corporais vistas em obras de artes marciais. De repente, uma porta é aberta e Raquel pergunta o que o empregado imperial quer com ela. A empregada se desculpa por encontrá-la assim tão de repente, mas pede para Raquel escutar o que ela tem a dizer. Raquel manda ela falar. A empregada diz que tem uma pessoa que gostaria de encontrá-la. Alguém da família imperial quer encontrar Raquel fora dos holofotes. Há apenas uma pessoa que faria isso. Raquel então pede para ser levada até ela. Alguns dias atrás, um convidado desejado veio até o palácio da Imperatriz. Um cavaleiro de cabelo vermelho e olhos terrivelmente assustadores. Assustada, a Imperatriz perguntou como ele ousa. Um ser que invadiu a fortaleza mais segura do mundo como se não fosse nada. Arthur diz que já fazia tempo que ela não encontrava o filho. E exaltada, a mulher grita para o Arthur não tocar nele. Ele não tem medo da família imperial? Um demônio. Arthur diz que claro que não. Ela não sabe quem é o mestre dele? Arthur manda ela escutar com atenção. O mestre dele tem um pedido para ela. Em breve, uma guerra por procuração acontecerá no Palácio Imperial. Muitos nobres estarão presentes ali, então ela deve chamar discretamente a duquesa para uma conversa privada. A Imperatriz pergunta o que ela deverá fazer depois. Arthur disse que ela tinha que falar a seguinte frase. Quando Raquel chegou na sala em que estava a Imperatriz, ela disse que iria ajudá-la no que fosse preciso. Caroline corre desesperada até a carruagem, onde desaba. Ofegante e com a mão queimando, ela manda ir embora agora. Alguém abençoou o cavaleiro da família Miller com poder sagrado. O Papa e os 8 sumos sacerdotes prometeram se aliar a eles, então eles jamais ajudariam o Ducado Agnus. Então, o único que pode ter feito isso é o 9º sumo sacerdote, Joseph. Desgraçados, ela vai matar todos eles. Não era para ela estar sofrendo assim. Ela teria vivido toda a sua vida como uma flor da alta sociedade, se não fosse pela Raquel. Para sobreviver, ela vai matar Raquel e a irmãzinha nojenta dela. Como Raquel pensou, foi cansativo. A guerra por procuração, o encontro com a Imperatriz, o encontro secreto com Joseph. Caroline Heresma não é a santa. Seria até mesmo um insulto à verdadeira santa dar esse título àquela mulher. Entre todas as almas que o Joseph viu em sua vida, a da Caroline era especialmente horrível. Raquel sabe o que os olhos dele são capazes de enxergar. Joseph queria se encontrar imediatamente com o Papa e relatar a verdadeira natureza da Caroline. Mas isso não é possível. Se ele sequer ensinar essa vontade, será eliminado antes mesmo de acontecer a cerimônia de certificação da santa. Raquel conseguiu convencê-lo a ter paciência e esperar até a cerimônia. Então talvez eles não tenham grandes problemas até lá. Agora o maior problema é a Imperatriz. Ela se ajoelhou e pediu para Raquel salvar o filho dela. O segundo príncipe está preso, então a Imperatriz fará qualquer coisa. A Imperatriz é a maior autoridade do Império, abaixo apenas do Imperador. Como tal mulher pode se ajoelhar perante uma mera duquesa? E o pedido dela não é para ajudar a restaurar o título do filho, mas para salvar a vida dele. Toda a autoridade e riqueza da família da Imperatriz é algo incontestável. Então, para ele chegar nesse ponto...
Até pouco tempo, ela estava tentando negociar com a Raquel como se não tivesse nada a perder. Não tem sentido uma figura poderosa como a Imperatriz repentinamente mudar suas ações assim. Ela está sendo ameaçada por alguém? Não é pelo Imperador. Agora que ele está completamente louco, nem sequer se lembra da existência da Imperatriz. O Duque Herisman não teria tempo para se importar com o segundo príncipe, dada toda a situação. Anne pergunta se ela precisa de ajuda no banho, e Raquel pede para ela apenas ajudá-la com o cabelo depois. Depois disso, tudo fica no mais completo silêncio. Raquel está exausta. Ela queria muito que essa enxurrada de pensamentos desaparecesse pelo menos um pouco. César está dizendo que agora que cumpriu todos os pré-requisitos para se tornar um cavaleiro, a Duquesa nomeou ele oficialmente como um. Liz o parabeniza, e César diz que vai continuar dando seu melhor para protegê-la. Dando um cafuné na cabeça dele, Liz diz ficar feliz. César é um brinquedo útil. Mas é claro que seria, já que foi um presente da irmã dela. Mesmo que a utilidade dele seja limitada, ainda há ocasiões em que ele é perfeito. Ainda assim, ela fica feliz que ele tenha provado sua utilidade a ela. Liz pergunta se ele quer acompanhá-la mais tarde, pois ela irá receber alguns convidados. César é pego de surpresa pelo convite. Os convidados que estão vindo são da família Miller. O conde pessoalmente disse que faria uma visita junto de seus 2 filhos. Se fosse apenas um livro ensinando a esgrima, bastava enviar qualquer servo. É óbvio que eles estão vindo pedir por clemência novamente. Então está tudo bem ele participar de algo assim? Liz diz que ele merece receber a recompensa. Ele não quer ver algo divertido? César fica envergonhado e Liz fica sem entender a reação dele. Mas, enfim, no aniversário dela, ela queria evitar que escalasse muito. Mas agora, já que estão indo ali, ela não precisa pegar leve. Aquele menino, ele disse que era o segundo filho, não é? Patrick parece nervoso. A duquesa é informada que o conde e seus 2 filhos estão ali. Raquel não tem tempo para recebê-los separadamente, então manda trazer todos. Isso nem vale o esforço. Anne então traz eles. Raquel não sabe o que o conde está planejando, nem porque trouxe o filho mais novo, mas não é como se ela se importasse. O pedido dela poderia ter sido entregue facilmente para um servo. O filho mais velho então se ajoelha. Mas mesmo que ele quebre os joelhos, ela ainda quer a técnica de esgrima que foi prometida. Vendo o terror nos olhos da criança, Raquel percebe que se tornou a vilã agora. O conde informa que trouxe 5 milhões, mas Raquel interrompe. Ela diz para o Patrick que aquela é uma conversa de adultos e pede para ele sair. Entre lágrimas, a criança concorda. Raquel pergunta como o conde tem coragem de trazer uma criança para pedir desculpas com ele. O conde diz que porque esse é um assunto muito importante para eles. Então, se ela quiser dinheiro ou qualquer outra coisa... Raquel pergunta por que ele fez aquilo, o que deixa o homem confuso. Raquel então completa, perguntando por que ele resolveu apostar tão alto em uma vitória que nem era certa. Por acaso tinha algo que fazer ele acreditar plenamente na vitória? Que tal eles fazerem assim? Se eles fizerem exatamente o que ela mandar, ela irá recuar do pedido da técnica e do dinheiro. Na mesma hora, o conde grita que qualquer coisa. Eles farão o que ela quiser. Raquel sorri maquiavelicamente ao ouvir essas palavras. Aquele era o último condenado à morte. Assim eles acabaram com a lista de criminosos. O cheiro ali está horrível. Parece que já está apodrecendo. É inacreditável que aquele seja o único jeito de manter o poder sob controle. Tirando a duquesa, qualquer outra opção seria a extinção de algum povo. O poder do Theo tem estado em estado de frenesi ultimamente.
e sai descontrolado como se estivesse ameaçando devorar o Theo. É porque ele não conseguiu consumir a Raquel? Theo manda o Arthur encontrar lugares que estejam em conflito. Mesmo que seja subjugação de bandidos, já é o bastante. Arthur se pergunta se o Theo realmente desistiu de viver. Apesar de ele ter cortado toda a ligação com a duquesa, sem qualquer explicação, as ações seguintes dele não condizem com essa atitude. Ele ameaçou a Imperatriz e agora está se tornando cada vez mais impaciente por estar longe. Theo pergunta sobre a guerra por procuração, e Arthur informa que a duquesa foi a vencedora. Ela enviou César, aquele garoto promissor. Sem dúvidas, ele se tornará um grande cavaleiro no futuro. Mas Theo quer saber sobre a duquesa. Arthur não consegue entender o que o Theo está pensando, mas diz que ela está saindo bem. Ela fez o que tinha que ser feito, lidou com tudo perfeitamente, e agora tem o poder da Imperatriz para apoiá-la. Bem diferente do Theo, que está apenas envelhecendo dia após dia. Se ele já acabou, deveria ir descansar um pouco. Theo diz que não vai morrer ainda, e Arthur pergunta se isso é algo que se diz. Theo diz que vai subir daqui a pouco e que eles dois podem se retirar. Dante rapidamente empurra Arthur, mandando ele parar de bancar o corajoso. Mas Theo pede para ele esperar e manda ele fazer aquele documento e ir parar nas mãos da duquesa naturalmente. Graças à duquesa, Theo foi capaz de viver como um humano normal até agora. A mana dela esteve constantemente suprimindo a maldição dele. Mas agora sem ela, já é sorte que ele não morra apenas por caminhar. A morte dele está cada vez mais próxima. Então, ao menos, ele quer dar à duquesa tudo o que ela quer. E assim ele poderá partir sem arrependimentos.